Olá, tudo bom com você? Que bom que você clicou nesse vídeo. Vamos passar alguns minutos juntos e tenho certeza que será incrível. Eu quero falar sobre alicerces inabaláveis. Quero ler Mateus capítulo 7, os versículos 24 até o versículo 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A parábola que está aqui em Mateus capítulo 7, versículos 24 até o 27, a parábola dos dois construtores, é a conclusão do sermão de Jesus, é a conclusão do sermão do monte. Para que você entenda o que levou Jesus a chegar a esta conclusão, você precisa ler o sermão do monte, Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. E aqui Jesus conclui contando a parábola dos dois construtores. Eu gosto da afirmação de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele diz que, do ponto de vista humano, há inúmeras possibilidades de entender e interpretar o Sermão do Monte. Jesus, porém, só conhece uma: simplesmente seguir e obedecer. Você pode, de inúmeras maneiras, entender o que Jesus falou no Sermão do Monte. Você pode ter várias aplicações, várias interpretações, vários entendimentos, mas para Jesus, a conclusão daquilo que ele falou, do capítulo 5 até o capítulo 7, só há uma possibilidade de interpretar as suas palavras: é seguir e obedecer. Não é sobre a prática como ideal, é sobre praticar. Tudo aquilo que nós ouvimos da parte de Deus precisa ser colocado em prática, e é isso que Jesus está falando. E ele vai criar uma história de um homem que constrói a casa sobre a rocha. Ele ouve e pratica. E de um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Ele ouve e não a pratica. Quero que você entenda porque isso aqui é importante. Para Jesus, além do fazer, só existe o não fazer. Pensar não é fazer, planejar não é fazer, sentir não é fazer. Para Jesus, o querer fazer, ele chama de não fazer. Você conhece alguém que no início de 2023 planejou fazer uma dieta? Você conhece alguém que começou o ano pensando em ser mais espiritual, orar mais, ler mais a Bíblia? Você conhece alguém que sentiu vontade de se envolver mais na igreja desde o início do ano, mas até agora não fez? Pois é, para Jesus só existe o fazer e o não fazer. A parábola dos dois construtores começa com Jesus dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Isso é importante, porque tudo no reino de Deus depende de ouvirmos ou não a palavra de Deus. Tudo no reino de Deus depende de ouvirmos ou não a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mateus 13:9 diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que você está fazendo com as palavras que você tem ouvido da parte de Deus? Sabe, eu acho perigoso isso. E a igreja é um lugar perigoso, a Bíblia é um livro perigoso, porque não tem como você ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, sem a obrigação e a responsabilidade de colocar em prática aquilo que você ouviu e aprendeu. As coisas não mudam quando eu falo com Deus. As coisas mudam quando Deus fala comigo. Tudo no reino de Deus depende de ouvirmos ou não a palavra de Deus. Aí Jesus segue dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Ele está falando de alguém que ouve e pratica. O contraste aqui é ouvir e fazer. De um lado, Jesus diz
que está a pessoa que ouve e pratica, e do outro a pessoa que ouve e não as pratica. Não se trata apenas de uma relação de palavra e prática, trata-se de duas atitudes diferentes perante Deus. De que forma você está agindo diante de Deus a partir daquilo que você tem ouvido sobre Deus? A palavra é dele, a obediência é nossa. Preciso repetir isso aqui para você. A palavra é de Jesus, a obediência é nossa. Eu quero mostrar isso aqui ao longo de alguns textos na Bíblia. Tiago capítulo 1 e o versículo 22 diz: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. A palavra é dele, a obediência é nossa. Há uma grande diferença entre saber e fazer. Não é o que você sabe, o que conta é o que você faz. 2023, isso aqui precisa ficar muito claro para você. Não é o que você sabe, o que conta é aquilo que você faz. Não é sobre aquilo que dizemos ou sabemos, mas é se nós fazemos o que dizemos e fazemos aquilo que sabemos. Aquilo que nós dizemos, sabemos, precisa ser transformado ou traduzido naquilo que nós fazemos. Tem uma palavra de Deus para você. O céu não vai responder aos seus desejos. O céu se move a partir da sua atitude. A única coisa que move o céu é a atitude, porque Deus se move quando você se move. Olhe para a palavra de Deus, esse princípio está claro nas Escrituras. Tiago capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Ação e reação, eu me movo, Deus se move. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Todo o ensinamento de Jesus, em todo o ensinamento de Jesus está o chamado à resposta. Deus não nos perguntará se fomos evangélicos. O que interessa para Deus é se nós fizemos a sua vontade. É se nós colocamos em prática aquilo que nós ouvimos. Olha um outro texto. Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O povo não é somente destruído, eu entendo isso. O povo não é somente destruído por falta de conhecimento. O povo também é destruído por falta de atitude, por falta de ação, por falta de colocar em prática aquilo que sabe. Talvez o que você precise não é mais um sermão, não é mais uma pregação, não é mais um livro para ler. Talvez o que você precise é colocar em prática tudo aquilo que você sabe. Talvez você está aí, olhando para esse vídeo e precisa perder peso. Aí talvez alguém pode questionar, mas você sabe o que você precisa fazer para perder peso? E talvez com certeza você sabe. Você sabe que você precisa fazer uma boa dieta, você sabe que você precisa ir num profissional, um médico, você sabe que você precisa fazer atividade física, você sabe que você precisa fechar mais a boca. A questão não é se você sabe, a questão é se você faz. A barreira entre você e a vida que você é capaz de ter é a falta de atitude. O povo não é só destruído por falta de conhecimento. O povo é também destruído por falta de atitude. Conhecimento só tem poder se você age, e a ação inicia o processo de mudança. Repito o que eu falei ainda há pouco. É por isso que a Bíblia é um livro perigoso de se ler, a menos que a pratiquemos. É perigoso demais nos contentarmos em ouvir o Evangelho sem colocar o Evangelho em prática. É uma ilusão ouvir a palavra e não cumprir. Olha o outro texto agora, palavras de Jesus. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14, 15. Jesus está dizendo que a única prova de que o seu amor não é imaginação é a sua obediência à palavra de Deus. A graça
requer prática. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. E é aí que Jesus conta a parábola dos dois construtores. Ele vai falar sobre alguém que constrói sobre a rocha, mais difícil, mais caro, mas mais resistente. E alguém que constrói sobre a areia, mais fácil, mais barato, mas que caiu. Em 1992, veio sobre o sul da Flórida o furacão Andrew. Você pode pesquisar aí na internet para você ver mais detalhes sobre isso. Mas esse furacão, ele devastou o sul da Flórida. Há uma história de um repórter que ele está indo cobrir, fazer uma matéria sobre esse furacão, e ele chega em vários pontos do sul da Flórida e está um caos, um desastre, muitos escombros de casas que caíram, tá uma imagem, um cenário de guerra. E de repente ele andando de lugar em lugar, ele olha e vê uma casa intacta. Ele vê uma casa que não caiu, ele vê uma casa que está em pé. Ele decide parar e ver o que aconteceu, entrevistar o dono daquela casa, o porquê que todas as outras casas ao redor caíram e a dele não caiu. Quando ele começa a conversar com o homem, ele pergunta o porquê que a casa dele estava de pé, sendo que todas as outras caíram. E a resposta daquele homem é interessante. Ele disse: quando no sul da Flórida foi determinado o código de construção para as treliças do telhado, quando o código foi determinado e disseram que as casas construídas a partir desse código, elas resistiriam a um ataque de furacão, eu mesmo construí a minha casa. Eu fiz a minha casa exatamente como mandava o código. E aí está. A casa não caiu. A casa permaneceu de pé. Eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar. A palavra de Jesus, ou as palavras de Jesus, é o código da nossa construção. Se construirmos sobre ela, é certeza de que seremos inabaláveis. Não é a minha palavra, não é o esboço que eu preparei, não é a pregação que eu formulei, mas é a palavra de Jesus que garante. E assim é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, transbordaram os rios, a chuva deu com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. A palavra é o código da nossa construção. Agora eu quero olhar com você aqui alguns princípios que eu extraí a partir dessa parábola de Jesus. O primeiro princípio é quando você olha para o alicerce do ponto de vista estrutural, da engenharia, da arquitetura, você começa a aprender algumas coisas e é possível você fazer algumas aplicações práticas. Quando você olha para o alicerce, você percebe que o alicerce é aquilo que não se vê, mas é ele que sustenta a casa. Preste atenção, ninguém vê, mas se ele não existir, tudo desaba. O que você quer dizer com isso, pastor? Você é aquilo que ninguém vê. Aquilo que sustenta a sua vida, aquilo que te faz permanecer diante das crises, diante das provas, diante das dificuldades, diante das circunstâncias adversas. Não é aquilo que todo mundo vê, não é aquilo que as pessoas sabem sobre você, mas é aquilo que ninguém vê. E se aquilo que ninguém vê, essa vida secreta, essa vida privada, que também é falada por Jesus no Sermão do Monte, onde Jesus diz: olha, quando vocês forem orar, não orem na frente de todo mundo, no intuito de receber a recompensa, o elogio deles. Não, vão para o quarto de vocês, tranque a porta, e em secreto o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É essa vida secreta que sustenta a sua vida diante das tempestades, porque você é aquilo que ninguém vê. E isso é uma perspectiva tanto positiva quanto negativa, porque se aquilo que ninguém vê não for aprovado por Jesus, vai desabar a sua casa. Quem é você quando ninguém está olhando? Êxodo capítulo 2, versículo 12,
relata o momento em que Moisés ele mata um egípcio para proteger um hebreu. A Bíblia diz que Moisés olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Nosso problema é que a gente olha assim, de um lado e de outro. Não vimos ninguém, aí nós fazemos. Mas o que nós olhamos de forma horizontal é limitado. Precisamos aprender a olhar de forma vertical. Todas as vezes que você for fazer algo de errado, não olhe somente assim, olhe assim, ó. Olhe para cima, porque lá em cima existe um Deus que não tirou os olhos de você, aonde todas as coisas estão nuas e patentes ao olhar daquele que vê todas as coisas. Quem é você quando ninguém está te olhando? A diferença entre fruto e resultado. Resultado é aquilo que as pessoas estão vendo. Você está dando resultado? Pode ser que você esteja dando resultado. Fruto é aquilo que Deus produz em você e através de você. Fruto tem a ver com aquilo que é natural, com a sua essência, com o seu DNA. Resultado você fabrica. É a diferença entre aparência e realidade. A aparência é aquilo que as pessoas estão observando. A realidade é aquilo que de fato você é. É a diferença entre estética e genética. A estética você trabalha, a estética você investe e muda, diferencia um pouco, se parece com o outro. Genética é aquilo que de fato você é. É a diferença entre reputação e caráter. Qual a diferença, pastor? Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Reputação é aquilo que os homens pensam sobre você. Caráter é aquilo que Deus sabe sobre você. Costumo dizer, na era das informações instantâneas, dos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, você não é aquilo que você posta no Instagram. Você é aquilo que você esconde no WhatsApp. Quem vê cara, não vê WhatsApp. Jesus faz uma crítica severa aos fariseus e religiosos, porque eles queriam manter a aparência, a estética, o resultado, mas por dentro eles estavam podres, por dentro eles estavam mortos. Deus quer sim que nós cresçamos, mas antes Ele precisa nos tornar maiores por dentro do que somos por fora. A primeira coisa que o Alicerce me ensina é isso: você é aquilo que ninguém vê. Segunda coisa, o alicerce ele é a base de qualquer construção. É ele que vai garantir que a estrutura fique de pé e que o imóvel seja seguro. Então entenda, quanto mais alto for o prédio, quanto mais alto for a casa, mais reforçada precisa ser a fundação. Se nós quisermos erguer um edifício de 15 andares, nós temos que investir em uma base, em um alicerce compatível com essa construção. E é aí que eu começo a aprender alguns princípios que eu considero fundamentais no reino de Deus. Raízes vêm antes dos frutos. No ciclo de crescimento normal de plantas frutíferas, você percebe que o fruto ele vem por último. O processo das raízes está sempre pensando em algo que vai acontecer no futuro. Tente imaginar uma árvore. Antes da árvore dar frutos, essa árvore passa um tempo aprofundando as suas raízes. Aparentemente você não vê nenhuma mudança externa, mas não significa que ela não está crescendo. Ao invés de crescer para cima, ela está crescendo para baixo. E é isso que vai garantir o resultado. Entenda? É o alicerce que determina o tamanho do seu futuro. É o alicerce que determina o tamanho do seu futuro. É a base que determina o resultado. Por isso, se você erra na fundação, você compromete a sua construção. Tem pessoas que elas estão com medo do resultado, porque sabem que está construindo sobre uma base errada. Não tem como. Se você não troca a base, não tem como alterar o resultado. Nada termina bem se já começa errado. Tem pessoas, como pastor, tem pessoas que me procuram para pedir oração. Pastor, queria que você orasse por uma viagem que eu quero fazer, por um relacionamento que eu quero começar e um projeto que eu já iniciei. Então, ore para Deus abençoar.
E, na verdade, a partir dessas experiências, eu entendi que a maioria das nossas decisões, Deus não é perguntado, Deus é apenas comunicado. A pessoa já começou a construir, a pessoa já está levantando as paredes, já está trabalhando já no acabamento, já. Aí ela quer que alguém ore para Deus abençoar. Isso aqui é importantíssimo. Preste atenção, redobre a sua atenção. Deus não tem obrigação de abençoar qualquer coisa que não tenha origem nele. Se não começa em Deus, não tem a participação de Deus. Pare de querer que Deus abençoe aquilo que você está construindo. Aquilo que não tem alicerce, aquilo que não tem fundação compatível com aquilo que você quer construir para cima. Aí você pode pensar, pastor, mas eu já comecei. Eu já estou construindo. O que é que eu devo fazer? É aí que nós olhamos a perspectiva do Evangelho de Jesus. O arrependimento é a oportunidade de nós reconstruirmos a partir de um alicerce correto. A proposta do Evangelho é um novo nascimento, é nascer de novo, é começar de novo, é um novo ponto de partida, só que agora é diferente. Agora você vai construir a partir de um alicerce sólido. Mas você não pode perder esse princípio. No reino, para baixo é para cima. Quando você investe no alicerce, você está investindo na sua construção. Não é sobre construir para baixo, para depois construir para cima. Quando você constrói para baixo, você está construindo para cima. Enquanto você cava, você cresce. Enquanto você investe no alicerce, você está potencializando o seu futuro. Quanto mais profundo o alicerce, maior é a possibilidade de um futuro grandioso. Terceira coisa que eu aprendi estudando sobre alicerce, sobre construção, é que a fundação evita que a estrutura, que a casa, que o prédio afunde. É por isso que ela precisa ser bem posicionada nos pontos o alicerce precisa ser bem posicionado nos pontos de apoio da futura construção. E às vezes é necessário cavar e cavar até encontrar um solo compatível para aquilo que você quer construir. Aqui é uma lição muito importante. É preciso profundidade para não afundar. É preciso profundidade para não afundar. Uma vida cristã rasa tem como consequências cristãos superficiais. Alguém disse que, infelizmente, as nossas igrejas estão cheias, mas cheias de pessoas vazias. Gente que, no fundo, é raso. Uma profundidade superficial e uma superficialidade profunda. Agora eu quero que você entenda, o profundo não afunda. O que afunda é o raso. Quem não se aprofunda, afunda. Isso é profético. Olha para mim aqui. Quem não se aprofunda, afunda. Não tem como viver a vida cristã no raso. Se você não se aprofundar, você vai afundar. Afundar diante das tentações, afundar diante do pecado, afundar diante das propostas do diabo. Não adianta querer levantar níveis em cima daquilo que não é sólido. E aqui eu vou te ensinar, talvez, um dos segredos mais poderosos a respeito de profundidade. O profundo chama a profundidade. Ao contrário da física, que diz que os opostos se atraem, a vida é totalmente diferente. Na vida, quem se atrai são os semelhantes. Pessoas rasas atraem pessoas rasas. Pessoas profundas atraem pessoas profundas. Por isso, se você deseja em 2023 ser mais espiritual, ande com pessoas espirituais. Se você deseja ter mais de Deus sobre a sua vida, ande com pessoas cheias de Deus. Se você quer queimar uma vida inflamada pelo Espírito, ande com pessoas incendiadas pelo Espírito. Essa é a lei da associação. Você se torna semelhante àqueles com quem você se relaciona, com aqueles com quem
quem você convive, com aqueles que você tem aliança. Se você quer profundidade, ande com pessoas profundas. Último, para a gente encerrar. Isso aqui já não é do ponto de vista da construção. Isso aqui já é do ponto de vista das parábolas de Jesus. Jesus está falando sobre dois homens que estão construindo uma casa. Aparentemente não há diferença nenhuma. As casas são idênticas, os projetos são idênticos. Mas a única diferença entre eles está escondida. A única diferença é o alicerce. Perceba que as duas coisas aconteceram com os dois. Veio chuva no telhado, rio nos alicerces, vento nas paredes. E a diferença fatal, a diferença fundamental foi revelada. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você a partir dessa parábola, dessa perspectiva, é que Jesus não está falando sobre cristãos e não cristãos. Jesus está falando sobre cristãos. Um cristão ouve e pratica, outro cristão ouve e não pratica. E aparentemente você não vai ver diferença nenhuma entre eles. Tanto o que pratica quanto o que não pratica são membros da comunidade cristã, são membros da igreja. Ambos leem a Bíblia, vão à igreja, ouvem sermões, compram literatura cristã. Mas como é que nós vamos diferenciar uns dos outros se aquilo que diferencia ambos é invisível? Como é que nós vamos distinguir o verdadeiro do falso? Somente as tempestades. Apenas uma tempestade revelará a verdade. O alicerce é revelado através das tempestades. Quer saber quem é cristão e quem não é? Olha para como ele passa pela tempestade. Olha como ele passa pelas crises, pelas provações, pelas dificuldades. Às vezes, uma tempestade de crises, calamidades, revela que tipo de pessoa nós somos. O verdadeiro não se distingue do falso até que venham as provações, até que venham as crises, as lutas. E sabe quem fica de pé? Quem é de verdade. Não é aquele que tinha aparência, mas é aquele que era real. Não é aquele que tinha reputação apenas, mas era aquele que tinha caráter. Não é aquele que tinha resultado apenas, mas era aquele que tinha fruto. Não era aquele que simplesmente tinha uma estética, mas é aquele que tinha a genética. Então só fica de pé quem é de verdade, quem cavou de verdade, aquele que encontrou rocha de verdade, aquele que foi afetado pela verdade. Eles podem até parecer iguais no início, mas só quem é de verdade fica de pé no final. Perceba que os dois foram atingidos pelas mesmas coisas. Então entenda, um cai e o outro fica de pé. Inabalável não é aquele que não é atingido. Inabalável é aquele que resiste. Não é aquele que não cai, é aquele que não fica no chão. Então a palavra que você se recusa a praticar é a areia sobre a qual você está construindo a sua casa. A casa construída na rocha fica de pé. A casa construída na areia, no devido tempo, ela vai se revelar. Eu quero concluir lendo um texto de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, e que é uma palavra profética para a sua vida. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Profetizo sobre a sua vida que o Deus de graça está colocando você sobre firmes alicerces. Está colocando a sua vida sobre firmes alicerces, a sua família sobre firmes alicerces, a sua igreja sobre firmes alicerces, em nome de Jesus. Deus te abençoe.